que está acontecendo com o Brasil? O dólar está explodindo, a inflação está subindo para o limite da meta, a bolsa está caindo no ano. E aí, o que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar? E mais, como investir o seu dinheiro neste cenário? É tudo isso que a gente vai ver neste vídeo agora, né? Começando por essa notícia que está saindo hoje, na segunda-feira, tô lendo agora 11h24 da manhã, vou postar o vídeo hoje mesmo. Mas basicamente o dólar está subindo e bateu 5,73 no momento que eu tô gravando este vídeo aqui. E o que está acontecendo, né? Por quê? Basicamente porque hoje o Banco Central divulgou aquele famoso boletim Focus, né? Que basicamente é um boletim, um relatório que mostra qual que é a expectativa do mercado para os principais indicadores da economia, tanto para o dólar, para a Selic, para a inflação e por aí vai, uma série de indicadores. E aí, a previsão desse relatório está aumentando essa expectativa de inflação que era de 4,29 para 4,5, que é o limite da meta de inflação. Como que funciona, né? Basicamente, existe o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro. É ele que dita as normas do que tem que acontecer, né? E basicamente ele também define qual que é a meta de inflação do ano. E aí a meta de inflação para este ano de 2024 é de 3% ao ano. E aí existe um limite superior e um limite inferior. Então, essa banda que a inflação precisa ficar para ser considerada formalmente concluída é de 1,5% até 4,5%, com a média em 3%. Então, se subir 1,5%, se cair 1,5%, ainda assim o Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, vai considerar essa meta cumprida. E aqui a gente tem várias coisas que impactam tanto na inflação quanto no dólar também, né? E se a gente olha aqui o gráfico do dólar, qual que foi a variação? Basicamente, o dólar comercial e o turismo saíram ali da casa dos 5 no início do ano para 5,7 no momento que a gente está gravando esse vídeo. O turismo já está chegando em 5,9, ou seja, quase R$6 o dólar. Será que vai continuar subindo? Será que vai cair daqui para frente? Depende de muitos fatores. Primeira coisa que a gente precisa considerar é que a gente tem o dólar e a inflação muito relacionados também, né? Se o dólar está subindo, como a gente importa muita coisa, várias coisas que a gente compra tem algum traço ali de dolarização no seu preço, o preço de um celular, de um computador, tudo que a gente faz basicamente é de alguma forma impactado mais ou menos pelo dólar. Então, na medida que o dólar sobe, o preço das coisas vai subir também. Então, o dólar impacta a inflação e a inflação também impacta o dólar, né? Um impacta o outro e vice-versa. Mas o que a gente tem também? A gente tem a taxa Selic como principal mecanismo que o Banco Central tem por meio do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, para impactar no valor da inflação. Ou seja, na medida que a inflação vai subindo muito e a expectativa é que ela fique cada vez mais alta e acima da meta, o que o Banco Central e o Copom precisam fazer? Basicamente, subir a taxa Selic. Porque na hora que sobe a taxa Selic, o que vai acontecer? Basicamente, vai desestimular a economia, porque com a Selic mais alta, empréstimos ficam mais caros, então as pessoas pegam menos dinheiro emprestado e, consequentemente, gastam menos, e também investimentos de renda fixa ficam mais vantajosos, ou seja, as pessoas deixam de gastar para investir a grana. Então, quanto maior a Selic, melhor para os rentistas, pior para quem toma dinheiro emprestado, pior para as empresas, e a inflação tende a convergir para dentro da meta. Então, na medida que a inflação está sempre acima da meta, a Selic precisa ficar cada vez maior para trazer a inflação de volta para a meta. E isso também impacta no dólar, porque na hora que o Banco Central sobe a taxa Selic por meio do Copom ali, né, que aconteceu, por exemplo, igual nessa última reunião, se a gente olha aqui, a projeção da Selic é chegar a 11,75% ao ano, no final do ano, e a Selic estava em 10,25, subiu 0,5 agora para 10,25 e o Banco Central começou esse novo ciclo de alta. Por quê? Porque precisa controlar a inflação muito em função de tudo que está acontecendo na economia, entre outras coisas, gastos do governo, por exemplo. O governo está colocando cada vez mais impostos, está gastando cada vez mais e mesmo assim, mesmo querendo tributar ainda mais a população, os gastos continuam aumentando num ritmo muito maior. É a forma de trabalho do Lula, o histórico que a gente já conhece lá desde 2000 e tanto. Então, assim, o governo quer gastar mais e para gastar mais precisa arrecadar mais, só que não tem mais de onde tirar dinheiro para gastar o tanto que eles estão querendo, então eles tentam tributar cada vez mais. Só que não tem mais também como tributar cada vez mais, porque senão vai piorar ainda mais a situação do Brasil. Uma forma do governo ter mais dinheiro é se endividando cada vez mais. Se o Brasil já está endividado, já tem um risco ali por conta do endividamento, e o governo quer endividar mais ainda, é só você pensar como pessoa física mesmo. Você vai emprestar o seu dinheiro pro seu amigo. O cara tá lá no 0 a 0, precisa de uma grana. Poxa, me empresta R$1.000? Você vai lá e empresta. O cara precisa de mais dinheiro
dinheiro. Empresta 10 mil? Você empresta. Empresta 100 mil? Você vai lá e empresta. Ele tá ficando cada vez mais endividado. E os juros vão ficando cada vez mais caros também, porque quanto mais endividado, maior é o risco. Então você vai querer cobrar mais. Então, para o governo pegar mais dinheiro emprestado, ele precisa remunerar mais. Por quê? Eu não vou emprestar o dinheiro para o governo porque ele já está muito endividado. Então, se eu emprestar cada vez mais dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai ter mais chance de não me pagar, porque ele vai quebrar eventualmente de tão endividado que ele está. Então, para compensar, ele precisa me remunerar mais. A mesma ideia de uma pessoa que está pegando dinheiro emprestado com um banco, por exemplo. Então, tá tudo relacionado, né? Primeiro, a inflação está subindo. Então, para controlar a inflação, precisa subir a Selic. O dólar está subindo. E quando a Selic sobe, isso atrai dinheiro de fora também. Porque se o Brasil está mais arriscado, os gringos só vão colocar a grana aqui se o Brasil estiver pagando mais por aquele dinheiro. Então, se a Selic sobe, traz mais dinheiro e, consequentemente, quando compra real e vende dólar para trazer a grana para cá, o dólar tende a cair. Então, a expectativa é que a Selic continue subindo até o final do ano e talvez ainda mais no próximo ano, justamente para controlar a inflação e controlar o dólar. Só que isso também impacta negativamente na Bolsa de Valores, porque a Selic mais alta, a taxa de juros que é utilizada para fazer o desconto dos fluxos de caixa das empresas vai impactar num valor das ações menor também. Os juros das dívidas das empresas também vão trazer menos resultado. Então a expectativa é que a bolsa caia. Então tudo isso, de alguma forma, está correlacionado ali e enquanto o governo estiver gastando mais e por aí vai, a expectativa não é tão boa para a economia nos próximos anos. Não é à toa, por exemplo, que o Ibovespa aqui em 2024 começou ali na casa dos 135 mil pontos e já está aqui em 129, 130 no dia de hoje. Então assim, tá praticamente de lado com uma leve queda, mas não tá saindo do lugar. Por quê? Os investidores estão muito receosos com tudo que está acontecendo. Da mesma forma, se a gente entra aqui no Google e olha a rentabilidade do IVVB11, que é um ETF que compra as 500 maiores empresas do mundo lá fora, negociada aqui na bolsa, a rentabilidade dele é a rentabilidade do dólar mais a rentabilidade das empresas lá fora. Então, se a gente olha neste ano, ele já está valorizando quase 45%. Por quê? O dólar está subindo, as empresas lá fora estão subindo também, e no longo prazo, ele em 5 anos, quase 200%. Quanto maior o prazo, maior é a rentabilidade desse índice. Por quê? Está lá fora, nos Estados Unidos, as 500 maiores empresas do mundo, e por aí vai, e traz essa valorização do dólar junto. Em 6 meses, por exemplo, 30%. Então, muitas vezes, quando a gente está pensando numa carteira de investimentos, né, a gente tem que pensar onde que a gente está agora, como país, como cenário econômico, para onde a gente está caminhando e quais são os melhores ativos para colocar na nossa carteira em cada momento. Neste momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente entra, por exemplo, no site da corretora e vê lá CDBs pagando IPCA mais 7, um título do Tesouro pagando IPCA mais 6,5. A Bolsa de Valores está rendendo cada vez mais lá nos Estados Unidos, o dólar continua subindo, a gente tem ETFs que vão acompanhando essa valorização. A Bolsa aqui no Brasil está cada vez mais em queda, só que quanto mais barata a Bolsa fica, mais vantajosa é de comprar também pensando no longo prazo, desde que o risco esteja controlado. E muitas vezes a dúvida dos investidores é justamente, beleza, mas em tudo isso que está acontecendo no Brasil, para onde a gente vai? A Selic vai continuar subindo? O dólar vai continuar subindo? A inflação vai passar da meta? O que vai acontecer? Se a Selic sobe, quais são os investimentos que vão se beneficiar dessa alta da Selic? Se a Selic cai depois, quais são os investimentos que vão se beneficiar dessa queda da Selic? O mais importante é você entender esses cenários e saber qual que é o melhor ativo para cada momento. E é exatamente esse o trabalho de um consultor de investimentos, por exemplo, né? Diferente das assessorias que o assessor está preocupado apenas em vender investimentos que pagam boas comissões para ele, o consultor não. O consultor tem o trabalho de fazer todo um planejamento da sua vida financeira. Então ele vai entender onde você se encontra hoje, qual que é a sua realidade, seu objetivo, seu perfil de investidor e onde você quer chegar. E aí, com essas informações, ele vai montar um planejamento até, por exemplo, os seus objetivos. Por exemplo, o objetivo de aposentadoria. Você quer aposentar com uma renda de X mil reais. Para ter essa renda, qual que é o patrimônio que você precisa ter? E para ter esse patrimônio, quanto de investimento mensal você precisa fazer? E de acordo com o seu perfil, de acordo com o cenário econômico, quantos por cento da sua carteira precisa estar em renda fixa pós-fixada? Quantos por cento da sua carteira precisa estar em renda fixa atrelada à inflação para trazer essa proteção da inflação e aumentar o seu poder de compra no longo prazo? Quantos por cento da sua carteira precisa estar em dólar, em bolsa de valores e
por aí vai. Esse é o trabalho do consultor, para trazer essa rentabilidade maior possível ajustada ao risco. E o melhor de tudo é que ele não tem esse conflito de interesses da comissão, né? Então ele é contratado por você e não recebe mais ou menos em função das recomendações que ele te faz. Se você quiser uma análise gratuita da sua carteira, se você tiver mais de 100 mil reais, preenche o primeiro formulário aqui na descrição, que eu vou pessoalmente entrar em contato com você. Vou analisar a sua carteira, entender os pontos de melhoria ali e se fizer sentido, você vira nosso cliente para a gente executar esse novo plano. Tudo isso entendendo o cenário econômico, quais são os melhores investimentos para cada momento e ter o acompanhamento ali personalizado e individualizado da sua carteira. E ó, um ponto importante é que eu não disponibilizo muitas vagas todos os meses, porque eu preciso também atender os meus clientes, né, que eles já estão me pagando. Então essas vagas de consultoria gratuita, de analisar a carteira sem compromisso, são poucas vagas por mês que eu disponibilizo. Então preenche o formulário aí que a gente vai entrar em contato com você e se você gostar, você também vira cliente nosso. E se você não quiser virar um cliente nosso também, pelo menos você vai ver o valor que a gente está gerando para você, eventualmente pode recomendar para algum amigo também, enfim. Todo mundo sai ganhando, você não tem nada a perder. Tamo junto e até lá.